Os grandes mestres superiores nos falam da codificação da inteligência e nos orientando nas partes que nos foram mostradas da inteligência das células, dos átomos, das nanopartículas espalhadas por todo o universo e as mesmas que compõem os corpos, tanto espirituais quanto mentais, emocionais e físicos. Todas as células espalhadas pelo universo são dotadas de inteligência própria, ou seja, elas se unificam umas células às outras, constituindo um ser, constituindo uma consciência, constituindo uma unidade. Assim, nos mostram os grandes mestres por que as células reagem entre si em várias partes do universo, onde existe uma energia e da energia surge uma vida. Existem situações, por exemplo, no nosso corpo físico, onde você tem uma determinada situação e ele se regenera com os elementos que alimentam a própria célula. Ou seja, o que a célula precisava? Ela precisava ser alimentada por alguma substância, seja de ordem física ou de ordem espiritual ou energética de qualquer natureza. E assim no universo se funciona da mesma forma. E os grandes mestres nos mostrando e nos orientando que existem partes do universo que somente são energias, ou eram energias, e essas energias se formam, se aglomeram, e dali se nascem seres, se nascem vidas, se formam povos espirituais nas suas concepções, nas suas formações. Então, o que eles nos ensinam com isso? Que cada célula possui sua inteligência. E as células em conjuntos, elas se aglomeram, formando um ser, e esse ser, no conjunto da unificação celular, forma uma nova unidade dentro de si. E ali ele assume uma autonomia, e essa autonomia faz com que ele se expanda para a luz, ou se regrida, ou se encolhe para o inferior, para o negativo. O que é o negativo para a espiritualidade maior? É o distanciamento da luz. Se tornar negativo para os grandes mestres superiores é se tornar distante da fonte maior. Assim, nos orienta os grandes mestres a trabalharmos a nossa constituição, tanto fracionada quanto unificada, ou seja, nós trabalhamos dentro do nosso ser no sentido de encontrar outros seres também formados da mesma forma, numa concepção maior de energia que possa nos ajudar a aglomerar energias de uma forma a nos tornarmos células sadias, unificadas, para transpormos as dimensões e chegarmos aos pontos mais altos e aproximarmos da fonte da criação ou aproximarmos de Deus Pai Todo-Poderoso. E na forma da inteligência, da codificação nos passada, nesse dia de hoje, que vai ser projetada para a intuição de outros em várias partes do universo, físico e espiritual, os grandes mestres nos falam para trabalharmos as unidades isoladas celulares. Você trabalhar e sentir cada parte do seu corpo, como se fosse um ser diferente. A sua mente, os seus pensamentos, por que pensam dessa forma? Por que os pensamentos vêm nessa natureza? Eu desejaria estar pensando em coisas maravilhosas que meu espírito carrega em sua bagagem espiritual. Eu gostaria de ter somente lembranças positivas de coisas alegres em minha vida. Por que somente as lembranças tristes? Por que busco somente no passado lembranças mais corrosivas do que menos construtivas, do que as mais construtivas? Então, é uma pergunta que devemos fazer ao nosso próprio ser. Mas por células, o que vocês querem? Elas querem se alimentar de alguma coisa que as contaminou. Por isso elas buscam a energia do passado. Elas querem se alimentar daquilo que ela está envolvida e que se sente incompleta. Por isso a sensação da necessidade que você tem de determinado ato, de determinada bebida, de determinada comida, de determinado assunto, de qualquer forma. Por que isso? As suas células agitam no sentido de se alimentarem daquela fonte que ela está, naquele assunto. Então, como devemos fazer? Mas eu não quero pensar naquele assunto é atraído para a minha mente. A gente dizia antes, ele era projetado quando falávamos do conjunto inteiro, mas analisando dentro da particularidade de cada célula do nosso ser, compreendemos. Elas é que estão buscando
a informação. Ainda estão sujas com aquela energia. Assim, devemos trabalhar. Esse pensamento entrou em minha mente. Que células minhas estão ruins? Meu corpo não tem poder de ação. Por quê? Eu não tenho essa energia que me impulsiona para fazer, para ser, para produzir. Que células são essas? O que elas estão vibrando? Que alimentação energética estão projetadas nelas para que elas não tenham a reação que na minha consciência maior eu desejo que elas tenham. Assim, ao separarmos os grupos celulares do nosso ser, nós vamos poder nos tratar energeticamente. E usando essa inteligência maior já projetada no nosso sistema espiritual terreno, já conseguimos buscar dentro dessa concentração, sentir e alterar. Os grandes mestres superiores nos falam que essa energia desperta dentro de nós um poder de ação muito grande. E aí cabe a nós mesmos alcançá-las, porque na verdade ela já está. O que nós temos que fazer é encontrá-la dentro de nós mesmos. É a sua decodificação, sua autodecodificação. Você se decodificar. As suas emoções, por que elas são sempre nesse mesmo nível que você as tem? Seus pensamentos, por que eles não se elevam mais num nível de inteligência maior? Por que as suas células mentais, espirituais, físicas, não buscam o superior, compreender o universo, compreender a inteligência superior, despertar dentro de você mesmo o poder criador, criar situações, criar ideias, criar objetos, criar frases, criar palavras? Então, por que não despertamos isso? Exatamente o que nos orientam os grandes mestres superiores. A vicissitude da composição molecular. A vicissitude das células unificadas. Assim, é-nos orientado e ordenado pela força maior que é a hora de reconstruirmos a nós mesmos, reprogramarmos a sua programação. Não há como você programar a sua unificação celular como um todo, mas há como você programar as suas células individuais. Assim nos colocou o grande mestre superior e nos orientando, busquem essa compreensão e busquem trabalhá-la na sua inteligência. Aí eu pensei, nossa, como vou explicar isso? Ele falou, provoque o entendimento e todos automaticamente já buscam por si só. Então, ao falar assim para você, você já começa a sentir, você já começa a tocar na energia sem perceber, porque as suas células já começam a se agitar e você começa a voltar para a sua individualidade e começa a encontrar respostas daquilo que você precisa ter. E você pensa, eu tive uma ideia boa, na verdade foi sua composição, suas células, suas moléculas, é que ativaram para o sentido maior. E assim, vamos compreender esse novo ensinamento. Lembrando, nós vivemos em ciclos espirituais. Os ciclos espirituais foram rápidos nesses últimos tempos. E agora abriu-se esse novo ciclo, que é o ciclo da inteligência. Então, isso nos leva a compreender o universo, o todo, a formação. Não há como você se desprender do estágio inferior sem se compreender, sem se projetar, sem se renovar, sem se criar. Lembrando novamente que nos colocou o grande mestre superior. O inferior é o afastamento da fonte maior da criação. Quanto mais distante, mais inferior se torna, mais escuro se torna, menos luz se torna. E quando aproximamos da criação, nos tornamos mais iluminados. E lembrando mais uma vez, a autoleitura, a autocompreensão e a busca dessa energia da inteligência superior que já está em nosso sistema. Então, você pergunta onde encontrá-la? Dentro de você mesmo, procurando sentir esse universo superior na sua pureza, procurando sentir esse universo superior na sua inteligência, na sua criação, no positivismo mais elevado que se possa ter. E esse exercício constante vai te permitir um despertar, uma recriação. Mas, na verdade, você não está recriando, você está dando às suas moléculas o poder de regeneração. E ao regenerar-se, as células te elevam
como um todo. Esta é a grande orientação que nos passam os mestres superiores e que possamos nos concentrar e compreendê-la para o exercício que teremos que fazer ao longo da nossa caminhada. Graças a Deus.